Olá! Nesse vídeo eu vou mostrar que você nunca precisou da fórmula de Bhaskara para resolver uma equação do segundo grau. Precisa apenas do que aprendeu sobre produtos notáveis, mais especificamente sobre o quadrado da soma ou o quadrado da diferença. Mais especificamente ainda, do trinômio do quadrado perfeito, da regrinha que diz quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro multiplicado pelo segundo, mais quadrado do segundo, diferenciando apenas pelo sinal do termo do meio, que se for mais, então a gente tem o quadrado da soma, e que se for menos, então a gente tem o quadrado da diferença. Primeiro exemplo. Então a gente tem que escrever aqui na equação o quadrado, nesse caso da diferença, porque o sinal do termo do meio é menos. Então, se é menos, é o quadrado da diferença. Então, três passos apenas. O primeiro é para determinar o primeiro e segundo termos do quadrado, ou seja, o a e o b. Então, aqui x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. No x ao quadrado, eu já tenho um quadrado e eu posso facilmente associar ao primeiro termo o x ao quadrado. Ou seja, o x ao quadrado está associado ao nosso a aqui do primeiro termo. Já que o primeiro termo é o x, e o x aqui está multiplicado por 5, então 5 é parte do nosso segundo termo. Ou seja, o 5 está associado ao segundo termo, o 5 está associado ao b. E aqui, ó, esse 6 vai ter que sair aqui do primeiro membro da igualdade, porque eu vou precisar colocar o quadrado do segundo termo, que eu ainda vou determinar. Para isso, eu vou somar aos dois membros da igualdade o menos 6, que aí ele vai cancelar o 6. E no segundo membro da igualdade vai ficar 0 menos 6, vai ficar só o menos 6. Portanto, agora eu já tenho todas as informações para completar o quadrado. O primeiro termo ao quadrado eu já tenho. Então, x ao quadrado, quadrado do primeiro, menos duas vezes. E aqui eu vou escrevendo a regrinha. Eu tenho que colocar o 2, ó, porque o 2 faz parte da regra. Então, 2, mais esse 2 não tem na nossa equação, logo ele tem que ser cancelado. O que que eu faço? Continuo escrevendo. Então, o 2 que multiplica o 5. E para cancelar esse 2 que está multiplicando, o que que eu faço? Coloco o 2 dividindo, e aí cancela 2 com 2, fica só o 5 e não muda a nossa equação inicial. Continuando, vezes x, que é o primeiro termo. Observe que quando a gente coloca aqui, quando eu coloquei 5 sobre 2, eu acabei de determinar o segundo termo do nosso quadrado, do nosso produto notável. E aí eu continuo escrevendo a regra, que eu tenho que escrever essa regra aqui no primeiro membro da igualdade. Então eu já tenho quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro multiplicado pelo segundo. Estou trocando a ordem aqui por causa da nossa expressão, mas não tem importância, não altera o produto notável. Então, quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro multiplicado pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, o segundo é 5 sobre 2, ao quadrado vai ficar 25, 5 ao quadrado 25, sobre 2 ao quadrado 4, igual, o 6 já foi cancelado, mas aqui no segundo membro da igualdade, como a gente viu, 0 menos 6, menos 6. Observe o seguinte,
O 25 sobre 4, somado aqui, não tem na nossa equação inicial. Portanto, para não mudar a igualdade, se eu somei ao primeiro membro da igualdade 25 sobre 4, eu tenho que fazer a mesma coisa ao segundo membro da igualdade, senão muda a igualdade. Então, vou somar ao segundo membro da igualdade 25 sobre 4. E a gente aprende isso logo nos primeiros momentos que a gente aprende a resolver uma equação. Continuando, agora eu já tenho aqui o trinômio do quadrado perfeito. É só fatorar, ou seja, é só escrever. Quem é o primeiro termo? É x. Então, x menos, primeiro termo menos o segundo. O primeiro é x e o segundo é 5 sobre 2. X menos 5 sobre 2. Tudo isso ao quadrado. Igual. Aí aqui eu tenho uma efetuação. Menos 6 mais 25 sobre 4. Né? O denominador é 4 aqui. Então, efetuando 4 vezes menos 6 menos 24. Mais 25. Menos 24 mais 25, 1, o resultado é 1 sobre 4. Observe uma coisa legal aqui. Eu ganho de graça quem? Alguma coisa, uma informação que eu vou buscar mais na frente estudando função do segundo grau. Lá na frente, mas aqui eu já tenho. Que é o x do vértice, né, trocando o sinal, claro. O x do vértice. E trocando o sinal também aqui, eu tenho o y do vértice. Então, se eu fosse determinar, né, lá na frente eu ia encontrar aqui resultados. O x do vértice, 5 sobre 2. E o y do vértice, tem que trocar o sinal aqui, menos 1 sobre 4. Ok? Então, continuando, agora eu vou finalizar. Agora eu vou resolver. Como é que eu faço isso? Extraindo a raiz quadrada dos dois membros da igualdade. Então, extraindo a primeira raiz quadrada, cancela somente o 2, expoente com dois índices, né, da raiz quadrada. Fica x menos 5 sobre 2 igual a raiz quadrada de 1 sobre 4. Vale para o mais e para o menos do resultado, né? A raiz quadrada de 1 sobre 4 é 1 sobre 2. Continua e finaliza. Aqui, para isolar o x, basta somar ao menos 5 sobre 2 mais 5 sobre 2. Então, eu vou deixar aqui a operação indicada para não esquecer que houve a soma do 5 sobre 2 ao primeiro membro da igualdade e ao segundo membro da igualdade. Então, somando ao primeiro membro da igualdade, cancela menos 5 sobre 2 com mais 5 sobre 2. Fica o x isolado, ou seja, x igual a mais ou menos meio. E agora, o 5 sobre 2 somado ao segundo membro da igualdade. 5 sobre 2. Repare que os denominadores são iguais, já facilitando tudo. E daqui eu tenho as minhas duas respostas. O x1, por conta do sinal positivo da raiz. Então, 1 mais 5 dividido por 2. 6 dividido por 2, 3. E a segunda resposta, que é a segunda raiz, por conta do sinal negativo aqui, do meio, menos 1 mais 5, dividido por 2, menos 1 mais 5, 4, dividido por 2, 2. E assim eu tenho
e finalizo, né? Eu tenho meu conjunto solução, que são o 2 e o 3. Resolvida está a equação do segundo grau, né? O primeiro exemplo. Exemplo 2. Vai ficar bem mais rápido porque tem 1 como referência. Então, primeiro passo, determinar primeiro e segundo termos. Começando x² mais 5x menos 6 igual a zero, a gente já tem aqui um quadrado. Então, a gente já tem o primeiro membro aqui, ó, primeiro termo do quadrado. E o termo intermediário tem sinal positivo. Então, a gente já sabe que é o quadrado da soma de dois termos, porque o termo do meio tem sinal positivo. Então, se o primeiro termo é x, né, que está associado ao primeiro termo, aí aqui 5x, o 5, então, se x é o primeiro termo, 5, então, é parte do segundo termo. Então, a gente pode associar o 5 ao segundo termo. E aí, esse menos 6 tem que sair daqui por causa da regra que diz quadrado do segundo termo. Então, esse menos 6 tem que sair, porque aqui vai ficar o quadrado do segundo termo, que a gente ainda vai ver, vai determinar. E para o menos 6 sair daqui, basta somar com 6, somar 6 aos dois membros da igualdade. Então, vai ficar quadrado do primeiro, x ao quadrado, mais, agora eu tenho que escrever a regra, duas vezes, então 2 multiplica, mas lembrando que ele não está na equação, na expressão inicial, então ele tem que ser cancelado. Continuando, eu vou escrever aqui o 5, multiplica o 5, e aí para cancelar o 2, que está multiplicando, eu coloco o 2 dividindo. E aí 2 dividido por 2 dá 1, fica só o 5, e a minha equação, minha expressão inicial não muda. Continuando, vezes x, x é o primeiro. Então, escrevendo 5 sobre 2, a gente determina o segundo termo. 5 sobre 2 é o segundo termo. Mais, continuando aqui, o trinômio do quadrado perfeito, mais o quadrado do segundo. O segundo a gente acabou de determinar, é 5 sobre 2. Mais o quadrado de 5 sobre 2 vai ficar 5 ao quadrado, 25. 2 ao quadrado, 4. Igual o 6, repetindo, já desapareceu porque cancelou com mais 6, que somando com 6, o 6 foi somado aos dois membros da igualdade. O menos 6 cancelou com 6 e o 0 mais 6 é 6. Falta só aqui prestar atenção que o 25 sobre 4 não tem na equação inicial. Portanto, se eu estou colocando no primeiro, tenho que fazer a mesma coisa no segundo. Eu somei 25 sobre 4 ao primeiro, então tenho que somar 25 sobre 4 ao segundo termo para não mudar a igualdade. 25 sobre 4 no segundo termo. E agora é só fatorar. Já temos a regra do trinômio, quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro multiplicado pelo segundo mais o quadrado do segundo. Então, fatorando, colocando na forma fatorada, quadrado da soma de dois termos, o primeiro é x, o segundo é 5 sobre 2, então x mais 5 sobre 2, tudo isso elevado ao quadrado, igual, aí a soma, 6 mais 5 sobre 4, denominador 4, 4 vezes 6, 24, mais 25, 49, sobre 4.
Prontinho. E aqui, relembrando, a gente ganha, fazendo dessa forma a solução, a gente ganha aqui o x do vértice, que é aqui, ó, o segundo termo com sinal trocado. Então, x do vértice vai ser quem? Menos 5 sobre 2. E aqui o y do vértice, que é o outro lado da igualdade com sinal trocado. O y do vértice vai ser quem? Menos 49 sobre 4. Agora, é só resolver. Extraindo a raiz quadrada, efetuando a raiz quadrada dos dois membros da igualdade. Claro, senão muda a igualdade. A raiz quadrada do primeiro membro da igualdade é só o cancelamento do 2. Então, x mais 5 sobre 2 igual... E raiz quadrada de 49 sobre 4. Lembrando que a raiz quadrada recebe sinal positivo e negativo para o resultado da raiz. Então, raiz quadrada de 49, 7. Raiz quadrada de 4, 2. E aí, para isolar o x, basta somar aos dois membros da igualdade menos 5 sobre 2. Menos 5 sobre 2. Ou seja, o segundo termo com sinal trocado. E aí a gente isola o x, fazendo isso, a gente isola o x. X igual 5 sobre 2 cancela com menos 5 sobre 2 no primeiro membro, e o segundo membro vai ficar mais ou menos 7 sobre 2 menos 5 sobre 2. E aqui a gente tem as duas raízes, as duas respostas, x1, por conta do sinal positivo, mais 7 menos 5 sobre 2. Então aqui vai ficar 7 menos 5, 2 dividido por 2, 1. E a segunda raiz, segundo resultado, por conta do sinal negativo do 7 sobre 2, menos 7 menos 5 sobre 2. Então aqui a gente vai ter menos 12 dividido por 2, menos 6. Solução: menos 6 e 1. Exemplo 3. Vai ficar mais rápido porque a gente tem os dois anteriores como referência. Então, primeiro passo, determinar primeiro e segundo termos. Aqui a gente já tem o x ao quadrado, portanto, o primeiro termo, o x está associado ao a, que é o primeiro termo. Aqui, se o x é o primeiro termo, quem é o segundo? Ele não aparece, mas está aí, é o 1. Então, parte do segundo termo, não é o segundo ainda, parte do segundo termo é 1, o 1 está associado ao segundo termo. E esse 1 tem que sair daqui porque no lugar dele vem o quadrado do segundo termo, que a gente ainda vai determinar, né? Vai completar aqui. O trinômio aqui é o trinômio quadrado perfeito, desenvolvimento do quadrado da soma, porque o termo do meio tem um sinal de mais. O sinal de mais é o quadrado da soma. Esse 1 tem que desaparecer daqui, tem que ser cancelado. Como é que a gente vai fazer isso? Somando menos 1 aos dois membros da igualdade. Pronto. Aí a gente já pode agora completar o quadrado. Vai ficar x ao quadrado mais 2 vezes, esse 2 tem que aparecer porque ele é da regra, mas ele não tem na equação inicial, na expressão inicial. Então, dou 2 vezes o primeiro. Ele tem
que multiplicar, mas ele tem que ficar sem efeito, ou seja, tem que ser cancelado. Então, vou escrever o 1. Para cancelar o 2 que está multiplicando, eu coloco 2 dividindo. E aí cancela 2 com 2, fica só 1. E aí escrevendo x, como a letra, na letra, acompanhando a letra 1 não aparece, fica só o x e não muda a nossa expressão, nossa equação inicial. Continuando, quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro. E agora a gente já tem o segundo, que é 1 sobre 2, mais o quadrado do segundo. 1 sobre 2 ao quadrado é 1 sobre 4. Igual. O 1 cancelou com menos 1 no primeiro, mas no segundo membro vai ficar 0 menos 1, menos 1. E aí o cuidado que a gente tem que ter, porque na expressão inicial não tinha 1/4. 1/4 foi somado ao primeiro membro da igualdade. Para não mudar a igualdade, 1/4 que foi somado ao primeiro vai ter que ser somado ao segundo. Se eu somo alguém ao primeiro e não quero mudar a igualdade, eu somo esse mesmo alguém ao segundo membro da igualdade. Então, mais 1/4. Prontinho, já estou pronto aqui para fatorar. Só verificando, olha o trinômio aqui, ó, quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro multiplicado pelo segundo, mais quadrado do segundo. Fatorado, isso vai ser o quadrado da soma de dois termos. Quem são? O primeiro termo é x, e o segundo termo é 1 sobre 2. Igual. Aí tem que efetuar aqui. Menos 1 vezes 4, menos 1. Menos 1 vezes 4, menos 4, mais 1, menos 3 sobre 4. Agora, eu vou extrair a raiz quadrada dos dois membros da igualdade para poder resolver, que eu quero isolar o x. E então, extraindo a raiz quadrada, efetuando a raiz quadrada nos dois membros, o 2 do primeiro cancela, fica x mais meio, mais 1 sobre 2, igual a mais ou menos, aqui eu não tenho uma raiz quadrada, por dois motivos, e o principal é que o número é negativo. Então, raiz quadrada de menos 3 sobre 4. E só para não esquecer, de novo, eu tenho o x do vértice, vou ter sempre. Isso dá para provar matematicamente, demonstrar, na verdade. O x do vértice, que vai ser quem? O segundo termo com sinal trocado, vai ser menos meio. E o y do vértice, que é o segundo membro da igualdade, com o sinal trocado, ou seja, o y do vértice é 3 sobre 4. Observe outra coisa também, que o discriminante nós já temos aqui, ó. O quadrado deu positivo, teve solução. O quadrado deu positivo, teve solução. O quadrado deu negativo, não tem solução no conjunto dos números reais. Mas vamos continuar, porque a gente quer estender isso e mostrar que é válido para qualquer situação. É essa forma de resolver. Então, aqui, para isolar o x, eu vou somar ao segundo termo com sinal trocado, ou seja, vou somar com menos meio. Então, a gente vai ter aqui x igual a mais ou menos. E observe que eu posso fazer o seguinte, já para trabalhar no conjunto dos números complexos. Eu posso colocar menos, que seria aqui raiz quadrada de 3 sobre 4, menos 1 vezes 3 sobre 4.
E aí a gente tem aquela situação, a raiz do produto é o produto das raízes, que a gente escreveria raiz quadrada de menos 1 vezes raiz quadrada de 3 sobre 4. E é isso que eu vou fazer aqui. Raiz quadrada de menos 1, que é a parte imaginária, já falando lá na frente, né? Quem não entender é porque ainda está no primeiro ano, mas quem já estiver no terceiro está sabendo do que eu estou falando. Que multiplica raiz quadrada de 3 sobre 4, que eu já posso tirar a raiz quadrada, efetuar a raiz quadrada do 4. Então aqui, ó, já para detalhar, eu coloco raiz quadrada de 3 sobre 2, mais, ou seja, menos meio. E aqui eu tenho as duas soluções, que quem está no terceiro ano vai entender direitinho. Primeira raiz, já no conjunto dos números complexos. Aqui a gente tem o imaginário, raiz quadrada de menos 1, que a gente atribui o i a esse número aí, né? Essa impossibilidade nos reais. Então aqui a gente vai ter a parte positiva, e eu vou colocar o menos 1 na frente, só para ficar com cara de número complexo. Então, menos 1 mais raiz de 3. Deixa eu aumentar aqui. Menos 1. Tá difícil. Menos 1 mais raiz de 3i sobre 2. Denominador comum. x2 então, colocando esse aqui na frente, menos 1 menos parte negativa, raiz de 3i dividido por 2. Então aí está, vale para qualquer situação. E lembrando que a gente ganha aqui o x do vértice e o y do vértice para essa forma de solução. E o próximo vídeo eu vou provar, demonstrar algebricamente que isso realmente vale para qualquer situação. Até lá!